Galera, temos aqui um corte do jogo aberto da Band falando da vitória do Mengão. Se você gosta do corte do programa, deixa o like. Se não deixou ainda, se inscreva aqui no nosso canal. Seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá ver o que eles falaram da vitória do Mengão. Vamos lá. O Vasco da Gama e Flamengo jogaram fora de casa. Botafogo da Paraíba, o jogo foi no Maranhão, recebeu um time bem modificado do Flamengo. O Mengão venceu por 1-0, graças a uma joia rubro-negra. Já o Vasco empatou em 1-1 com o Operário. O Rio de Janeiro continua sendo uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Essa é a família do jovem Joshua, de 17 anos, autor do gol da vitória do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. É muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável, só agradecer a Deus. O garoto fez a sua estreia nos profissionais na última noite e entrou na reta final do jogo, apenas 5 minutos depois. Ele aproveitou o rebote do goleiro Michael para completar para as redes. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né? Como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o teu jogador na base, e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? É o que eu vivi hoje com ele, me deixou muito emocionado. Mas até chegar neste momento do jogo, o Flamengo sofreu mais uma vez com a imprecisão. Foram 24 finalizações no total, com 9 delas na direção do gol. O goleiro Michael apareceu algumas vezes. Em outras, faltou capricho na hora de definir, como nesse gol perdido por Michael. Apesar disso, o Flamengo venceu por 1-0 e, por isso, tem a vantagem de jogar por um empate no duelo de volta, que acontece no Maracanã, no próximo dia 21. Quem também entrou em campo na última quinta-feira foi o Vasco. Atuando em Ponta Grossa, no Paraná, o Cruz Maltino... O Vasco teve um resultado que não era o desejado pelo torcedor, mas o Operário tem que ser respeitado. Um time que no Campeonato Paranaense deu a sua cara. Ronaldo, a gente vê que agora, com o Felipe interino, sem um técnico definido. Não sei se ele continua, se vem alguém. Bom, agora eu quero falar do Flamengo também, Cicinho, porque a escalação inicial do Felipe Luiz, reservaça. Goleiro reserva, laterais reservas, zaga reserva, meio campo reserva e o ataque reserva. Depois ele coloca alguns titulares no segundo tempo, já mais descansados. E não foi simples. Um ferrolho, uma defesa bem armada do Botafogo, que jogou lá no Maranhão e que deu dificuldades. Aí um garoto, uma joia da base, o Joshua, não é? Aparece e define o resultado em 1-0. O Felipe Luiz, ele é um cara extremamente estudioso, né? E isso daí não adianta, não precisa nem a gente ficar falando. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, teve inúmeras oportunidades de fazer gol. O Michael perdeu esse gol aí, o Bruno Henrique perdendo gols. E o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. E eu estava assistindo esse jogo, e quando eu vi um menino de 17 anos substituindo o Gonçalo Plata, né? Esse é o nome, que é um jogador da seleção equatoriana, se eu não me engano. Sim. Titular. Um menino de 17 anos, o Felipe Luiz, a torcida querendo ver gol. Eu pensei, só faltava esse menino entrar e fazer o gol. E foi o que aconteceu. E assim, se você analisar, o gol tá vazio, mas também não é um gol fácil de se fazer pela condição do gramado, né? O goleiro rebate, a bola poderia ter pego na canela, mas você vê
a confiança que o treinador transmite para os atletas e foi presenteado. Aí o menino, aí você vê a alegria, a gente acompanhando as reportagens, vê os familiares, né, chorando, a gente se emociona porque nós também começamos e sonhávamos em ser um jogador. Imagina fazer o gol pro primeiro jogo, fazendo gol, assistindo o Flamengo. O meu desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo Teve gol, gente então que assim... estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você acredita? Você tá falando de quem é isso aí? Um jogador aí que veio um medalhão aí. E pensa no Felipe, ele teve que abrir mão do Wallace Ian, que já fez gol em outro jogo, o Guilherme, mas ele conhece esse grupo, ele tá de olho. Como ele foi técnico do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo, então ele sabe como é que a base funciona, quem tem mais potencial, e ele comentou até que já armou muitos times para que o Joshua fosse o destaque, para que o time jogasse em função dele, é um camisa 10, seria um substituto do Arrascaeta. E foi muito bem fazendo gol. O mais interessante, acompanhando o jogo do Flamengo, Renato, é porque quando você joga, principalmente assim, contra esses times adversários que tem a massa de torcedores, o Flamengo ele segurou o ímpeto com um time reserva, ok, é um time de primeira divisão, né, contra uma outra equipe inferior, mas segurou esse ímpeto, né? Jogando bola, a equipe o Zago, reserva. Né, o Zago. Os caras, como treinam junto, né? Que são reserva, então já tá ali adaptado. Os caras têm ideia de jogo, né? Todo mundo que entra sabe o que tem que fazer dentro do campo, né, Renato? É isso que é gostoso de ver o time do Flamengo. O Flamengo é uma pedra no sapato de todo mundo no futebol brasileiro, porque é um time de qualidade absoluta. E agora a gente fala de Liga Europa. Tá aí, meus amigos! Gostaram do vídeo? Comentem! Quero saber a opinião de vocês. Que legal, né, cara, ver uma joia, né, saindo do banco e marcando seu primeiro gol no time profissional 7 minutos após a sua entrada. Bacana, né? Emocionante ver a família do Joshua, né? Que legal, cara. Me arrepiei aqui. Galera, agora vamos pensar no Campeonato Brasileiro, que começa hoje, a 7ª rodada. Como assim hoje? Hoje, sexta-feira, cara. No Morumbis. Tem São Paulo e Fortaleza às 21h30. Por que esse jogo é hoje? Deve ser por causa da Libertadores semana que vem, né? Possivelmente deve ser por isso. Não pesquisei, mas com certeza o São Paulo deve jogar na terça-feira, por exemplo, né? Daí ele ganharia mais um dia aí, mais tempo. Bem, galera, então começa hoje São Paulo e Fortaleza. Amanhã tem Fluminense e Sport às 6h30 da tarde, né? Ou da noite. Neoquímica Arena, Corinthians e Inter, também às 18h30. Ceará e Vitória no mesmo horário. Às 9 da noite, Bahia e Botafogo, neste sábado, amanhã. E no domingo, Vasco e Palmeiras às 16 horas, Grêmio e Santos no mesmo horário, Mengão e Cruzeiro no Mineirão às 18h30. Segunda-feira tem 2 jogos, hein? Às 7 da noite e às 8 da noite. Às 7, Bragantino e Mirassol, e às 8 da noite, Juventude e Atlético Mineiro. Mengão líder com 14 pontos. Então é o seguinte, hein, cara? Palmeiras vai jogar contra o Vasco no Mané Garrincha, no domingo, às 16 horas. Tomara que dê empate aqui, né? O Vasco não sobe e o Palmeiras não ultrapassa o Mengão. É isso aí, né, galera? Melhor resultado, né? Ou vocês preferem que o Vasco vença? Comente. Eu acho que não, hein? Acho que o empate aqui cairia de bom tamanho. Segura os dois. Certo? Faz a alegria da geral, né? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo aqui. Deixa aquele like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos na ação. Fui!